Olá, turma! Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje o nosso tema da nossa aula é imperialismo. Está no nosso módulo 2, na página 276. Então, nós vamos dar início ao estudo do módulo 2, por favor. É importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Ok, meus amores? Por quê? Por que construir todo esse hábito? Porque é importante para você fundamentar a sua videoaula. Fazendo o quê? Sublinhando, circulando, escrevendo se necessário for, ok? Então vamos compreender o que foi imperialismo. Conceito, primeiramente, imperialismo é um conjunto de ações empreendido por um Estado ao exercer domínio sobre um território estrangeiro, controlando a economia e a política local. É importante a gente começar com a conceituação para que a gente possa entender a aplicação desse conceito dentro do conteúdo que nós vamos estudar. Como foi que o imperialismo se estabeleceu? Quais foram os territórios que foram dominados? Quais foram os estados que dominaram, que praticaram o imperialismo? E a partir daí, do entendimento desse conceito, é que nós vamos entender toda a estrutura que cerca o imperialismo, ok? Políticas imperialistas existiram em diversos momentos da história, como na formação do Império Romano na Antiguidade, ou quando os portugueses e espanhóis conquistaram territórios do continente americano no século XVI, nas grandes navegações. O imperialismo que vamos estudar nesse capítulo refere-se ao que ocorreu no século XIX, o qual atingiu principalmente as regiões da Ásia e da África. Naquele contexto, as potências imperialistas buscavam ampliar seus mercados consumidores e explorar matérias-primas em outras regiões do planeta. Vamos conhecer a seguir como funcionava o imperialismo e quais foram suas principais consequências. Olha só a aplicação do conceito de imperialismo para entendermos. Quais foram os estados ou os países que se tornaram dominadores e quais foram os novos territórios? Qual era o objetivo do imperialismo? Era buscar ampliar os seus mercados consumidores, e aí eu já convido vocês para sublinhar como ocorreu o imperialismo a partir da dominação de áreas, de regiões dentro da Ásia e da África. Qual era o contexto imperialista? O que esses países buscavam? Ampliar seus mercados consumidores e explorar matérias-primas em outras regiões do planeta. A partir do momento do entendimento do conceito, nós vamos entender como esses países dominaram essas regiões, como eles fizeram de fato esse conceito se estabelecer nessas regiões onde eles se tornaram dominantes. Ok? Vamos lá. As origens do imperialismo. No século XVIII surgiu na Europa um modo de produção industrial. Lembra? Revolução Industrial, baseado nas relações de trabalho entre portugueses e operários e na introdução de máquinas nos processos produtivos. Então, na Europa do século XVIII, aconteceu a Revolução Industrial, que mudou as relações de trabalho entre burgueses e operários, mudou também os modos de produção por conta da introdução de um novo maquinário, certo? Ao longo dos anos, esse sistema foi aperfeiçoado. Novas tecnologias e diferentes tipos de combustíveis foram adotados pelas fábricas e também pelos meios de transporte. Com isso, o capitalismo se expandiu e a capacidade produtiva das indústrias aumentou bastante. Esse crescimento acelerado do modo de produção industrial teve algumas consequências para os países. A partir do meados do século XIX, o mercado consumidor do continente já não conseguia mais absorver essa grande quantidade de produtos. Ou seja, havia uma grande produção e eles já não tinham consumidores para essa produção. Daí começa a e em busca de mercados de novos consumidores e de matéria-prima para mais produção. Quanto mais eu produzir, mais eu fico rico, eu vou enriquecer. E aí
começa a corrida imperialista. Além disso, com a ampliação da produção, os recursos naturais do continente europeu tornaram-se insuficientes para suprir a demanda de matérias-primas nas indústrias. Ou seja, houve um crescimento de produção, houve mudança nas relações de trabalho, no modo de produção, por conta da introdução de máquinas, e houve também o esgotamento das matérias-primas que estavam sendo usadas para fazer aqueles produtos. Tudo isso fez com que não houvesse mais os consumidores, toda aquela produção não abarcava mais aqueles consumidores, então era necessário que aqueles países buscassem outros consumidores e buscassem outras matérias-primas para a produção de outros produtos. Que potência imperialista foi representada pelo povo na imagem? E aí você vai responder aí, tá certo? Estabeleça uma relação entre a SAGE e a política imperialística praticada pelos ingleses. Olha só, a 2 responde a primeira, não é? Então, nós vemos aqui a Inglaterra e olha aqui o nome em inglês. Então, aqui no 1 você vai colocar a Inglaterra e esses braços aqui significam os países ou os territórios que ela passou a dominar, certo? Vamos lá. Imperialismo na África. Como isso aconteceu? A África foi bastante afetada pelas políticas imperialistas. No século XIX, as iniciativas de dominação dos europeus na região foram ampliadas e muitos povos africanos perderam o controle sobre o seu próprio território e sobre as riquezas ali presentes. Ao se estabelecerem na África, os países europeus empenharam empreenderam a retirada maciça de recursos naturais, explorando a mão de obra local com o objetivo de obter matérias-primas para as suas indústrias. Ou seja, a África ela foi sofreu grandes consequências por conta da política imperialista que ocorreu no seu território. Muitos dos seus povos perderam os controles, os reinos africanos acabaram perdendo os controles daquelas regiões, daqueles lugares, por conta da imposição das políticas do imperialismo. Houve também uma retirada muito grande de matérias-primas, utilizando mão de obra local com o objetivo sempre de tirar o máximo de matéria-prima possível. Os europeus dominavam o continente africano de diversas maneiras. Em alguns casos, eles realizavam intervenções militares, estabelecendo um confronto direto com as populações locais. Em outras situações, configuravam áreas de influência por meio de aliança com os chefes e líderes africanos. Houve duas maneiras inicialmente: acordos políticos entre os líderes e os europeus, e a outra foi intervenção política. Claro, esses reinos que sofreram essa intervenção militar, eles não tinham eles não tinham armas, eles não tinham estratégias que pudessem defender aquele povo. Eles não tinham nenhum recurso que pudessem fugir daquela política, daquela forma de dominação que eles estavam vivendo. E a outra era acordo entre os chefes políticos daqueles locais e os chefes europeus. Também isso aconteceu. Para instituir as políticas de dominação na África, o governante alemão Otto convocou uma reunião com países da Europa e com os Estados Unidos, ocorrida em 1884 e 1885, a chamada Conferência de Berlim. O que ficou estabelecido nessa conferência? Buscavam definir as regras e os critérios de anexação de territórios na África. Nesses encontros ficaram determinados quais territórios cada nação europeia iria ocupar. E olha só, temos um continente que tem toda uma estrutura política, econômica e cultural já estabelecida, e de repente eles estão na rota do imperialismo, onde os europeus decidem quais territórios dominar e como eles iam dominar. Isso não houve nenhuma pergunta, nenhuma enquete no continente africano se eles queriam, se eles aceitavam, por conta das duas formas como o imperialismo chegou. A primeira, uma intervenção militar, guerra, esses povos não estavam preparados, e uma segunda
foi um acordo entre aqueles líderes que tinham apenas uma visão imediata do que estava acontecendo e não uma visão a longo prazo, que acabaram cedendo os seus territórios. E aí, depois, na Conferência de Berlim, ficou determinado as regras, estabelecidas as regras e os critérios de anexação do território na África, assim também como qual território, qual parte caberia a cada uma das nações europeias. Um absurdo sem tamanho, não é? Possessões coloniais, países independentes. Olha aqui, você vai fazer uma leitura de uma uma percepção visual, uma leitura visual a partir das cores. Cada uma dessas cores representa um país que vai ficar, vamos dizer assim, no comando de um desses territórios, ok? Portugal, por exemplo, ficava com Angola, também com esse outro aqui, tá certo? Vamos avançar. Os povos africanos não participaram da Conferência de Berlim, como eu havia falado, e não foram consultados para definir as ocupações territoriais. É como se os europeus, naquele momento, fossem os donos da casa e eles mesmos elaboraram regras e critérios que pudessem dar a eles aqueles territórios, como se eles estivessem lá sem donos. Nada a ver. Desse modo, as intervenções imperialistas foram feitas unilateralmente e desconsideraram o modo de vida e a cultura dos povos nativos, como também já havia mencionado. Os domínios. Para legitimar essa ocupação, as potências imperialistas afirmavam que estavam levando a civilização aos povos da África. E quem disse que eles não eram civilizados dentro da cultura deles? Eles eram civilizados. Tinham toda uma estrutura governamental, toda uma administração própria. Tudo estava da forma como eles conheciam e tinham como governar, considerados como inferiores e selvagens. Isso é a visão dos europeus. A violência e as políticas de caráter racista marcaram a dominação imperialista, que apresentaram especificidade de acordo com a região. Conheça a seguir como os franceses, os belgas e os ingleses estabeleceram seus domínios sobre os povos africanos. Então, vamos conhecer como aconteceu essa invasão, porque foi uma invasão. Estava lá o território africano, todos eles com a sua estrutura de governo, e aí, de repente, são invadidos e são submetidos às políticas de colonização ou de exploração, segundo os europeus. Os franceses. A região da Argélia foi ocupada pelos franceses desde 1830. As terras foram invadidas pelos europeus, que desapropriaram a população local e implantaram um sistema de trabalho exploratório em propriedades agrícolas. Olha só, chegam na casa dos outros, tomam de conta da casa e estabelecem como vão trabalhar e de que forma e quem vai trabalhar. Belgas, onde aconteceu? Os belgas de Leopoldo II estabeleceu seu domínio no território onde hoje é o Congo. Ele buscava explorar principalmente marfim e látex na região. A ocupação belga foi extremamente violenta, impondo o trabalho forçado e severas punições aos povos nativos. Ingleses, como eles se estabeleceram, como eles dominaram? Os ingleses exerceram controle sobre as regiões do Egito, do Sudão e do sul do continente africano. Seus interesses estavam ligados à produção de algodão egípcio e à região de Suez, ponto estratégico de acesso ao Oriente. Quais foram as consequências do imperialismo na África? Além de dizimarem, além de dominarem de maneira violenta, ainda tiveram todo um outro grupo de consequências. As investidas militares empreendidas pelas potências europeias dizimaram muitos povos africanos. Mesmo exercendo forte resistência, a maioria dos povos africanos não possuía os mesmos armamentos, como já havia falado no começo, dos europeus, que por muitos anos investiram em uma política militarista. Para exercer maior controle sobre a população africana, os europeus implantaram também a dominação cultural. Assim, idiomas, modo de vestir, crenças religiosas e tradições típicas europeias foram difundidas de maneira autoritária aos africanos.
além de chegarem no território onde já havia toda uma estrutura, eles impuseram a sua nova estrutura, como se aqueles povos estivessem ali, fossem apenas papel em branco, onde a partir da chegada dos europeus é que fosse ser escrita a história daquele povo. E isso aconteceu de que forma? Dizimando, porque eles não aceitaram e eles não tinham condições de lutar e acabaram sendo dizimados. Uma outra forma ainda tão violenta foi a imposição da cultura europeia sobre a cultura africana, impondo a eles religião, crença, forma de vestir, idiomas que eles nunca nem tinham visto, que eles nem conheciam e que não tinha praticamente uma obrigação de fazerem, mas foram obrigados, foram torturados, foram escravizados. Outro problema foi o estabelecimento de relações de trabalho extremamente injusta. Empresas vinculadas a potências imperialistas impunham aos moradores locais regimes de trabalho com salários baixíssimos e não lhe concediam direitos básicos. As fronteiras delimitadas na Conferência de Berlim não levaram em consideração as diferenças étnicas existentes entre os povos africanos. Com isso, povos inimigos acabavam tendo que dividir o mesmo território, o que gerou um intenso conflito interno que penduraram ao longo dos anos. Terrível. Essa também é uma atividade que está sendo proposta no nosso roteiro e que iremos realizar ela com alegria e com êxito. Eu convido vocês a fazer uma segunda leitura nesse tema e que vocês possam anotar no seu caderno todas as características, desde do conceito e da aplicação desse conceito, para que você possa entender o que foi imperialismo, como surgiu, quais foram os países e a forma como esses países foram dominando os locais da África por eles invadidos. Ok, meus amores? Essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês gostem. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima.